Imagina você receber uma das maiores propostas de sua carreira, mas em troca ter de fazer um ensaio fotográfico de biquíni e topless para uma grande revista masculina. Isso foi uma proposta feita para Emma Kimulainen e eu conto tudo sobre isso no vídeo a seguir. Para quem não me conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu acredito que todo mundo aí sabe que o esporte a motor, de uma maneira geral, o automobilismo ainda é um esporte bastante masculino. A gente tem mudado o cenário, a gente tem visto mudanças nos últimos anos, ainda são passos curtos, passos pequenos, mas que pelo menos a gente tem conseguido enxergar essa mudança. Acontece que não tem como a gente negar que ainda é um esporte bastante masculino, bastante dominado por homens, e que, vez ou outra, a gente acaba encontrando aí casos de machismo, casos terríveis, e nem entrando no mérito do Nikita Mazepin, que aquilo, ó, nem nomeado ele deve ser, né? Mas às vezes a gente acaba encontrando esses casos infelizes, e a Emma Kimulainen sofreu na pele um desses casos, um desses episódios repugnantes e abomináveis. Ela contou num podcast finlandês que ela participou nessa semana que, mais ou menos no início da carreira dela, quando ela já tinha iniciado no esporte a motor, ela já tinha corrido algumas categorias, ela já estava correndo de Fórmula, e quando ela tinha 20 anos, ela recebeu aí uma grande proposta de correr na Indy Lights. Sim, aquela categoria que faz parte do Road to Indy, que é a escadinha para chegar até a Indy, a principal categoria do automobilismo norte-americano. Obviamente, ela ficou muito feliz com a proposta, só que aconteceu que ela teria de fazer algo bastante indecente, podemos dizer assim. Em troca, foi uma proposta indecente que ela se viu obrigada a declinar, a recusar. Ela contou nesse podcast que estava indo na equipe, mas liguei para saber como era o acordo. A resposta foi a seguinte: tivemos um desentendimento com o nosso parceiro. O acordo original era que quem fosse contratado teria que tirar foto de roupa de banho, mas agora precisa ser de topless. Fiquei imaginando qual era esse patrocínio até que ficou claro que se tratava de uma revista masculina importante. Para mim, foi só mais uma coisa bizarra que deu errado entre várias outras na minha carreira. Hoje eu acho engraçado. É absurdo pensar nisso hoje em dia, mas 10 anos atrás ainda havia Grid Girls, aqueles calendários sexistas e mulheres com pouca roupa em exibições de carro. E é verdade, há 10 anos o cenário do esporte a motor era bastante diferente, mas é uma proposta bastante indecente a ser feita, né? Você não imagina que nenhum piloto, para conseguir uma vaga, tenha de posar pelado, né? Pois é, mas como era uma mulher, e provavelmente aí ela teve uma das maiores chances de sua carreira rifada por conta disso. Ela não aceitou, obviamente, e depois ela foi nas redes sociais para explicar um pouquinho sobre essa história que ela contou. Ela escreveu no Twitter dela que ela não sabe qual foi a poção da verdade que ela tomou antes do programa, mas que esse era um assunto que ela nunca havia comentado nesses 10 anos, né? Ao longo desses 10 anos, porque ela também não queria ser marcada como aquela pessoa que reclama, que pensa nos EC das carreiras. Ela falou que a jornada dela ainda não acabou, que ela, na época, o chefe da equipe, né, que ela iria correr, não julgou ela de ter declinado, ele entendeu totalmente a decisão dela e ela agradeceu o enorme apoio que ela tem recebido. Ela também falou que é absurdo pensar numa coisa dessas e que como é importante o papel da W Series e como ela tem orgulho de correr na principal, né, na única categoria, na verdade, única categoria destinada a mulheres do esporte a motor. Mas, infelizmente, esse não foi o único caso que ela contou aí durante essa entrevista no podcast. Ela falou que quando ela corria aí no F-Masters ADAC em 2008, ela chegou a dividir pistas com Valtteri Bottas, Marcus Ericsson no kart, e nessa F-Masters ADAC, ela chegou a ser companheira brevemente do Kevin Magnussen, mas ela disse que ela também tinha problemas, que ela conseguia ir rápido nos treinos, mas nas corridas ela nunca conseguia, sempre o carro dela tinha algum problema, não conseguia ir tão veloz nas provas. E ela também contou um outro caso bastante perturbador de quando ela era criança, de quando ela tinha 10 anos. Ela falou: teve um cara grande, ele tinha olhos nas mãos. Enfim,
Passei para o entreposto com o meu cabelo dividido em 2 tranças. Ele pegou um cortador na mão, colocou do lado de uma das minhas tranças e disse: se você passar meu filho de novo, separo a trança do resto do cabelo. Eu devia ter 10 anos. Então, assim, são situações que ela passa desde quando ela era muito jovem, 10 anos de idade, depois ela passou com 20 anos, e é importante esse trabalho de mostrar, de exaltar as mulheres no esporte a motor. E obrigada, moto. É importante o trabalho que a W Series faz, é importante a gente colocar cada vez mais mulheres no esporte, colocar em evidência essas mulheres, porque são esses episódios que ainda fazem a gente, provam que a gente precisa lutar por essa igualdade, que provam que a gente precisa sim usar a nossa voz, colocar aí, seja na pista, seja fora dela, trabalhando, sendo fã, o que seja. Esses episódios evidenciam cada vez mais aí o machismo, né? Ainda que esteja mudando, mas o machismo ainda existe no esporte e a gente precisa falar sobre isso e lutar cada vez mais por um automobilismo, por um esporte a motor cada vez mais igualitário, até porque homens e mulheres merecem correr juntas, as mulheres merecem aí o seu espaço também e elas fazem muito bonito. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, tenho certeza que ninguém achou isso legal, mas comenta aqui que eu quero saber e dá aquele joinha aí pra fortalecer o canal. Valeu e até a próxima!